Destaque na economia do país nos últimos anos, principalmente durante e após a pandemia da Covid-19, dados da Confederação Brasileira da Indústria da Construção revelam que em 2021 houve um aumento de 25,9% nos lançamentos imobiliários. Já no último trimestre de 2022, o aumento também foi bastante expressivo, de aproximadamente 42% no número de lançamentos em comparação ao mesmo período do ano anterior. Esse crescimento, aquecido durante e após a pandemia da Covid-19, pode ser um reflexo do isolamento social que fez com que as pessoas passassem muito tempo em suas casas e percebessem a importância de investir em lares mais confortáveis. Além disso, diversas mudanças aconteceram a partir da pandemia, como a migração de algumas empresas para o formato de trabalho híbrido ou home office. Para explorar melhor este e outros assuntos relacionados ao tema, no programa Ideias em Debate, Negócios, Mercado e Inovação de hoje, recebemos em nossos estúdios o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Piauí, Pedro Nogueira, e o especialista em financiamento imobiliário, Fernando Rodrigues. Se você quiser saber dos assuntos a serem debatidos no programa Ideias em Debate, nos acompanhe nas redes sociais, @ODiaTVPi. E caso não tenha tempo para acompanhar a transmissão às terças-feiras ou mesmo a reprise aos sábados, você pode acessar nosso canal no YouTube. É só pesquisar Sistema O Dia na plataforma e assistir o programa na íntegra. O programa Ideias em Debate está no ar. No programa de hoje, recebemos o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Piauí, Pedro Nogueira, e o especialista em financiamento imobiliário, Fernando Rodrigues. Sejam bem-vindos e eu já vou iniciar nesse primeiro momento uma pergunta para os dois. Queria que vocês apresentassem ao nosso telespectador qual é o panorama do mercado imobiliário no Piauí e mais especificamente na capital, em Teresina. Nós podemos dizer que o mercado está aquecido? Primeiramente é um prazer, muito obrigado pelo convite, doutor Campelo, Fernando. E o mercado imobiliário do Piauí, como todo o Brasil, está aquecido. Esse pós-pandemia, a gente tem vivenciado grandes transformações dentro do mercado imobiliário, da busca por imóveis, as pessoas saindo dos apartamentos, indo para os condomínios de casa, condomínios residenciais de casa. E, claro, trouxe sim esse reflexo da mudança do perfil do consumidor. E nessa busca por novos imóveis, as pessoas aquecendo o mercado. A gente teve também no início da pandemia uma taxa de juros bastante expressiva, muito baixa. O Fernando poderá explicar com toda certeza o financiamento imobiliário. A Caixa continua sendo o principal banco do financiamento e, claro, reflete a sua taxa de juros nos outros bancos. E apesar de, nesse momento, termos uma taxa de juros não tão atrativa como no passado, e no ano de 2020, continua assim a expectativa de crescimento do mercado imobiliário. Sim, Fernando. E aí, como é que está o mercado? Está aquecido? Essa taxa de juros que o Pedro falou, ela continua baixa? Tem expectativa de aumento? Como é que está o mercado hoje no Piauí e na capital? Pronto, agradeço a oportunidade, o convite, muitíssimo obrigado. O mercado, como ele falou, está bem aquecido. Porém, as pessoas hoje, elas buscam facilidades. Todo mundo quer facilidade. Então, assim, a parte da taxa de juro ter subido um pouco não causou um impacto tão grande na procura por imóveis, seja casas ou apartamentos. Até no decorrer da pandemia, quando a pandemia estava no auge, as pessoas viam muita necessidade de sair de um apartamento e ir para uma casa. Porque, às vezes, eles passavam tanto tempo dentro de casa que não podiam utilizar a área de lazer do condomínio porque estava isolado e tudo. Eles começavam a pensar, poxa, e se eu tivesse uma área de lazer na minha casa? Meu filho ia estar brincando, meu pet ia estar mais à vontade, ou ia estar mais satisfeito pelo fato de estar dentro de casa. Então as pessoas começaram a ver essa necessidade de mudar de casa para apartamento. Então, assim, na pandemia foi o boom de vendas no mercado imobiliário aqui em Teresina. Cresceu muito, E é isso. Então, o mercado ele continua aquecido. E, Pedro, a gente falando aqui que a pandemia ela afetou negativamente diversos setores da economia. É isso, mas o mercado imobiliário seguiu um caminho diferente, como vocês até colocaram, e teve em 2021 um aumento de 25,9% nos lançamentos. Como explicar esse crescimento em um momento de fragilidade econômica tão significativa?
Sem sombra de dúvidas, a gente teve um reflexo negativo em muitas áreas, até mesmo na área pessoal, na área familiar. Muitas famílias perderam seus entes queridos na pandemia, mas dentro do mercado imobiliário a gente pode destacar com certeza esse crescimento. O país vinha há 10 anos, o mercado imobiliário desaquecido, estável, sem o crescimento expressivo, e a pandemia trouxe a retomada desse crescimento. A expectativa de manutenção, como a gente tem expectativa de lançamento, os empreendedores e incorporadores buscando novas áreas, apresentando novos projetos, exatamente pela expectativa da própria sociedade de querer adquirir seu imóvel. O sonho do brasileiro continua sendo o sonho da casa própria. O brasileiro quer comprar seu imóvel, existem as opções de financiamento. A gente sabe que dentro da área habitacional, o governo federal tem uma forte influência no crédito habitacional, até porque o Banco Caixa Econômica é um banco público e utiliza do crédito, do FGTS, também do crédito do governo federal, para, através de programas como Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela, subsidiar a aquisição das famílias, da casa própria, porque sabe que a habitação é um grande gerador de emprego e renda. A gente tem o construtor, a gente tem o corretor de imóveis na ponta da lei que faz as vendas, a gente tem todo o time de operários, marceneiros, pedreiros, ajudantes, trabalhando na construção civil, além, claro, daquela indústria de insumos relacionados à construção. E tudo isso gera emprego, gera renda, e o governo, sem sombra de dúvidas, está preocupado sim e atento a essa movimentação no mercado imobiliário, incentivando o crescimento da habitação no nosso país. Movimenta toda a economia, né? E aí, Fernando, como já foi falado, que o sonho da casa própria, né, não é popular à toa. Para os brasileiros, ter um imóvel próprio representa independência financeira, patrimônio, segurança. E o Censo de Moradia Quinto Andar, de fevereiro de 2022, encomendado pela startup para o Instituto Datafolha, mostrou exatamente isso. 87% dos mais de 3 mil pessoas entrevistadas desejam ter uma residência em seu nome. Como o financiamento imobiliário ajuda as pessoas a realizar esse sonho? O financiamento, a Caixa ela é pioneira na parte do financiamento bancário, porque as taxas de juros, se comparadas aos bancos particulares, a Caixa é a melhor, sem dúvida nenhuma, a parte do subsídio, que muitas famílias elas conseguem comprar o imóvel com aquele desconto, com aquela ajuda que o governo dá, subsidia uma parte da compra do imóvel do cliente. Isso aí gera uma facilidade para o cliente realizar o sonho da casa própria. Muitas pessoas ainda desacreditam que elas podem comprar um imóvel. Digam, mas eu ganho só um salário, eu sou trabalhador autônomo, eu consigo comprar? Então, muita gente ainda tem essa dúvida. A gente recebe muitos clientes na imobiliária com essa dúvida. Diga, eu não vou conseguir não, porque eu só ganho um salário. Eu sou trabalhador autônomo. Então, assim, como a gente tem a parte do correspondente, de instruir o cliente, de mostrar para ele que ele consegue, sim, a gente busca todos os caminhos, para poder ajudar aquele cliente dentro do que tem no mercado, tanto na parte da escolha do imóvel, na taxa de crédito, no bairro que ele deseja. Às vezes o cliente ele quer morar num bairro, mas a condição financeira dele não permite que ele more naquele bairro. Então ele vai analisar todo o percurso de casa para o trabalho, deixar filho em escola, ele vai começar a ter uma outra visão se ele realmente deseja sair do aluguel. Às vezes eu vou morar no bairro tal, mas eu queria em bairro tal, porém o meu aluguel vai sair mais caro do que eu pagar a parcela da minha casa, e às vezes eles acabam realmente tirando aquela visão de eu só quero se for em bairro X, acabam mudando a cabeça. É importante então toda essa orientação, da escolha do imóvel a ser adquirido, são diversos fatores que influenciam. E aí nós estamos falando das pessoas, do sonho da casa própria, mas a gente também tem visto, a gente estava conversando ali, Pedro, nos bastidores, sobre as empresas que estão vindo de fora. Então, e aí que eu queria perguntar, como é que esse crescimento afeta a economia teresinense, e de que modo incentiva o investimento de empresas que vêm de outros estados ou de outros locais aqui para Teresina, principalmente? Em relação a esse ponto, eu trago até um dado bem expressivo, porque o nosso estado, de certa forma, o nosso PIB representa muito pouco do PIB nacional, mas ao mesmo tempo nós temos uma indústria habitacional fortíssima, justamente porque o PIB do Piauí, a gente não tem nenhuma fábrica de grande expressividade, como temos São Paulo, Rio de Janeiro, próprio Minas Gerais. Mas no Piauí a gente tem essa área habitacional
com políticas públicas habitacionais. As pessoas hoje, como o Fernando já falou, as pessoas têm um salário mínimo, tem o casal, né, que ganha 2 salários mínimos de renda, consegue, sem sombra de dúvidas, adquirir o seu imóvel através da política pública, seja o Casa Verde e Amarelo, o próximo programa Minha Casa Minha Vida, e isso incentiva nosso estado, a nossa região e, claro, as indústrias, vários setores têm enxergado o estado do Piauí de outra forma. A gente está com esse potencial de crescimento e muitas empresas estão vindo aqui para o nosso estado, a gente observa essa movimentação, seja na compra de novos imóveis ou até mesmo na alocação de imóveis para comercial, e a gente percebe essa movimentação e o crescimento da nossa cidade. Claro que a gente não vai chegar ao ponto, né, de daqui a 10 anos, 15 anos, se tornar uma grande metrópole como é São Paulo, mas eu tenho certeza que o nosso PIB vai sim ser expressivo. A gente tem hoje um setor agrícola muito forte, né, uma região agrícola no nosso estado do Piauí, principalmente no sul do estado, crescendo e pujante, e esse setor de crescimento da área agrícola está vindo sendo refletido também aqui na nossa capital, que as pessoas têm o trabalho no sul do estado, mas utilizam da prestação de serviços, do comércio da capital pela facilidade que tem a nossa cidade. Muito bem. Fernando, e um telespectador, né, enviou através de nossas redes sociais o seguinte questionamento que acho que você vai poder responder. Ele diz que tem algum recurso na poupança e queria saber se é melhor aplicar na Bolsa de Valores ou investir em imóveis. O que você diria para esse nosso telespectador? Sem sombra de dúvida, investir em imóveis, né? Até porque não existe nenhum investimento que ele vai render mais do que a valorização de um imóvel, né? Os estudos mostram isso. Até lá no escritório, quando a gente vai fazer a parte do financiamento, que a gente vai comprar uma casa na planta, a gente já tem aquela projeção. O cliente está comprando uma casa por um valor X, mas questão de avaliação, a Caixa ela já vale a mais. Ela nem está pronta, nem está construída, mas ela já vale acima do valor do que o cliente está pagando. Então, ele nem recebeu e a casa ela já é avaliada acima do que ele comprou. Então, isso aí mostra que, com certeza, investir em imóveis é uma excelente opção, oportunidade, com certeza. Mas aí tem outro questionamento, né? Investir no imóvel para casa própria, investir no imóvel para locação, como investimento de locação ou de valorização futura desse capital? Pronto. Aí vai depender muito do perfil do cliente, né? Se o cliente ele mora de aluguel, eu acho mais viável ele investir na casa própria dele, porque os aluguéis subiram bastante. Então, é muito mais viável ele pagar uma parcela do que ele pagar um aluguel. Né? Ainda tem imóvel que não é dele, né? Exatamente. Ainda tem a parte do cliente poder utilizar de 2 em 2 anos o FGTS dele, o saldo, para ele poder amortizar a dívida dele. Né? Então, assim, não tem nem o que questionar. A pessoa dizer assim, eu prefiro morar de aluguel do que comprar uma casa própria. Geralmente, quem costuma dizer isso já tem a casa própria. Exatamente. Né? Então, é inquestionável. A compra do imóvel próprio é praticamente uma obrigação. Você precisa ter o seu imóvel, você precisa ter aquele seu imóvel antes de investir de pensar em investir na Bolsa de Valores. Isso é um fato. E eu sempre digo, até levo realmente para algo bem drástico. É o direito à habitação e o direito à alimentação. São direitos básicos. Vamos supor, Fernando, doutor Campelo, que cai um meteoro na Terra, que não vai cair, né? Sim. Então, assim, mas mesmo que se cair, o ser humano vai continuar tendo interesse na sua alimentação e na sua moradia. Já a Bolsa de Valores, mercado financeiro, deixa de existir. Então, com toda certeza, independentemente da crise, se tem crise, se não houver crise, com toda certeza o mercado imobiliário continuará pujante, crescendo, porque a habitação é um direito básico do ser humano. E aproveitando você falando do mercado imobiliário, né? Qual o maior gargalo hoje do setor imobiliário no Piauí e o que fazer para melhorar? Pois é, a gente tem uma situação bem emblemática. Teresina é a única capital do Brasil que faz limite com outro estado. E a gente tem aqui 2 jurisdições, né? O Tribunal de Justiça do Maranhão e o Tribunal de Justiça do Piauí. Os cartórios do Maranhão e os cartórios do Piauí. E a gente, de certa forma, o investidor está buscando investir em Timon, que é uma cidade vizinha a Teresina, do que investir na própria cidade que ele mora, na própria cidade de Teresina. Pela facilidade, pela desburocratização, pelo menor custo desse investimento. E Teresina ficando para trás. Timon é a zona oeste de Teresina e Teresina é a zona leste de Timon. São 2 cidades vizinhas. E essa facilitação da moradia, você morar em Timon e poder trabalhar em Teresina, hoje já é bem visível. Então, o investimento está deixando de acontecer na nossa capital
indo para a nossa cidade vizinha pela facilidade de se trabalhar habitacionalmente na cidade vizinha. Campelo, só complementando um pouquinho o que o Pedro comentou, outra parte que está em grande expansão aqui na região é a cidade de Altos. Muitos clientes estão escolhendo Altos pela facilidade, porque o cartório é mais fácil, mais rápido, né? O trâmite da construção é mais rápida e ainda tem a facilidade do cliente comprar a casa dele com zero entrada, com zero taxa, uma casa murada, uma casa muito boa que, se fosse na região de Teresina, ela já teria um custo maior, porque a mão de obra é mais cara, porque os lotes são mais caros. Então, tem muita gente migrando para a região de Altos, até porque é considerado um bairro de Teresina pela distância, faz parte da grande Teresina, exatamente, né? Altos de Demerval Lobão. Né? Altos de Demerval Lobão e Timon também, pela conta, por parte que os terrenos ainda são bem mais baratos do que em Teresina, então eles acabam realmente investindo onde fica mais viável, onde tem um lucro maior a longo prazo, analisando a parte do mercado. É impressionante como várias entrevistas a gente já fez aqui, e sempre essa questão da burocracia, dos cartórios, as dificuldades nos cartórios, elas sempre têm sido um empecilho ao desenvolvimento, à atração de investidores. E aqui agora a gente volta aos nossos estúdios com o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Piauí, Pedro Nogueira, e o especialista em financiamento imobiliário, Fernando Rodrigues. Eu queria iniciar, Pedro, retomando aqui a nossa conversa, né? A tendência, nós temos visto, é de que os programas de incentivo à aquisição e construção de casa própria ganhem força com o novo governo. Pelo menos é o que tem sido divulgado. Tendo isso em mente, como acontece o alinhamento entre os representantes do setor e o governo? Que tipo de frutos podem ser colhidos a partir dessa relação? Existe sempre uma relação. Hoje eu estou como presidente do CRES, mas lá em Brasília a gente trabalha tanto no Congresso Nacional como no Poder Executivo para que as políticas públicas aconteçam no nosso setor imobiliário. E claro, como eu já falei, o governo federal é um dos grandes incentivadores do mercado imobiliário através do Banco da Caixa Econômica. E hoje a gente não tem só o Banco Caixa Econômica, mas os outros bancos, como o Banco do Brasil, o próprio Santander, acompanham a conjuntura da Caixa. Então, ela dita uma norma e os outros bancos vão acompanhando. E a gente tem hoje situações para decidir, a serem decididas agora nesse mês de fevereiro, mas já temos experiências no passado desse novo governo que se inicia, que incentivou sim o crédito habitacional, incentivou o faixa 1, faixa 2, faixa 3 do Minha Casa Minha Vida, e agora a gente está nessa expectativa, né, das novas normas, as propostas já foram enviadas, a metodologia de trabalho como o mercado imobiliário deseja, como o corretor de imóveis pretende, como a CEBIC também, que é uma grande indústria, né, do mercado imobiliário nacional, ela também já apresentou as propostas e agora aguardar o governo a definir as suas metas e como vai trabalhar o programa Minha Casa Minha Vida, que é um dos grandes programas habitacionais do nosso país. Fernando, a gente falou ainda há pouco sobre a questão de uma pergunta, né, de um telespectador, se era preferível investir no imóvel ou na Bolsa de Valores. E nós temos o caso você até citou o exemplo do FGTS também, né, que pode ser utilizado a cada 2 anos. Sim. E o crédito imobiliário com recursos da poupança. A gente sabe que ele vai se manter resiliente agora em 2023, segundo a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, a ABCIP. O senhor poderia explicar o que significa isso, né, e como afeta o consumidor final? Campelo, assim, a experiência que a gente já teve fazendo a parte do financiamento do cliente, usando a taxa da poupança, a longo prazo ela não foi tão vantajosa. A gente sempre preferiu usar a parte da taxa balcão, porque é uma parcela que ela vai se manter. O cliente ele sabe que ele vai pagar aquela parcela do começo ao fim do financiamento dele. Quando a gente passa para a parte da poupança, que ela é uma taxa menor, porém ela vai acompanhar a bolsa, né? Então, a inflação, então ela pode sofrer picos. Então ela pode dobrar o valor da parcela. Então muitas das vezes o cliente ele já paga aquela parcela apertada. Então se ele optar pela parte na taxa da poupança, a longo prazo ele pode meio que se arrepender disso, porque de início fica muito bom. A parcela é menor, a taxa é menor, ele consegue pegar um valor de financiamento maior. Porém, a longo prazo pode ser que não seja tão vantajoso. Por isso que a gente sempre conversa com o cliente, explica isso, que pode acontecer, né? Pode ser que se mantenha, mas pode ser que suba. A parcela dele pode sofrer alterações a longo prazo. Então, a gente já teve experiência disso, de clientes que transferiram o financiamento, fizeram essa parte na taxa balcão e transferiram para o Santander. Só que acabou ficando a mesma coisa.
né? Então, a gente sempre analisa realmente direitinho o perfil do cliente, se aquela parcela para ele está ok, tenta estudar a realidade do cliente naquele momento e tenta instruir a melhor parte na taxa de juro, o que fica mais viável para ele poder realizar o sonho da casa própria dele. É sempre importante consultar, não é? Vou até complementar aqui a fala do Fernando, que principalmente no crédito habitacional. Existe o Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela, que utiliza os recursos do FGTS para fazer o financiamento imobiliário. E existe o SBPE, que é o financiamento normal, a maioria das pessoas também tem acesso, que utiliza o crédito da caderneta de poupança. Então, esse dinheiro que fica depositado no FGTS é usado na habitação. E o dinheiro também que fica depositado na poupança também é usado como crédito habitacional. Se esses dois caixas, tanto do FGTS como da poupança, se eles reduzirem, a gente tem essa expectativa também de influenciar no mercado. Então, o governo precisa estar atento a essas duas modalidades de financiamento. E outra coisa, só a Caixa, na modalidade dos financiamentos, ela é a única que ela subsidia e faz a parte do financiamento da aquisição de terreno e construção. Os bancos particulares, eles só financiam imóveis que já estejam prontos, sendo novos ou prontos usados, comercial. Mas só a Caixa ela faz essa parte da aquisição de terreno e construção, onde o cliente pode escolher o lote, pode personalizar a planta da casa dele. Né? Então, se ele tiver margem de sobra para isso, ele pode. Já no banco privado, ele não tem essa opção. O imóvel tem que estar pronto para ele poder conseguir comprar com financiamento. Olha aí, muitas dicas, né? Nosso telespectador está ouvindo aí, assistindo, né? Muitas dicas que estão sendo dadas, muitas dicas importantes. E nós temos também o Comitê de Política Monetária do Banco Central, ele decidiu manter a taxa Selic em 13,75% ao ano, e isso tem sido motivo de preocupação pelo mercado imobiliário também. De que forma isso pode afetar o mercado teresinense? Há possibilidade de prejudicar o crescimento do setor aqui no Piauí? A meu ver, se a taxa de juros Selic se manter estável em 13,5%, 13,75%, 14%, a gente permanece com a taxa de juros habitacional da mesma forma como está hoje, de 8,5% a 9%. Essa é uma taxa plausível. Apesar da taxa Selic ter triplicado, né, desde quando iniciou a pandemia, o juros habitacional não seguiu essa mesma seara. Já o crédito, o capital de giro para as empresas, o crédito pessoa física, ele tem aumentado conforme a Selic. Mas o crédito habitacional, a Caixa tem utilizado de outras ferramentas, até porque, como eu comentei no início, a Caixa usa o FGTS e a caderneta de poupança. A caderneta de poupança ela não está remunerando 13%, ela está remunerando 6%. Então, assim, tem essa margem dela utilizar a poupança, pagar 6% e solicitar que o cliente pague 9%, e essa margem de 3% é o lucro dela. Resumidamente, aqui, basicamente, é essa situação do crédito habitacional. Agora, se a Caixa remunerar a poupança, né, se os bancos remunerarem a poupança para o cliente que deposita seu crédito a mais, aí realmente vai influenciar o nosso crédito habitacional. Taxa Selic permanecendo dessa forma, eu creio que a gente continue com o mercado pujante. E dando continuidade aqui ao nosso estúdio, com o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Piauí, Pedro Nogueira, e o especialista em financiamento imobiliário, Fernando Rodrigues. Eu queria iniciar, Fernando, como é o panorama de financiamento imobiliário para a compra de imóveis usados, que são mais suscetíveis à atividade econômica, não é? A gente sabe que eles caem mais quando a taxa de juros sobem mais quando há mais crédito. Acontece isso aqui em Teresina, a gente estava falando um pouco da taxa Selic, né, antes do intervalo, e eu queria, o que você tem, como é que está essa oscilação no mercado aqui do Piauí, especialmente em Teresina? Vou fazer até um comparativo. O centro de Teresina hoje, né? Os imóveis que existem no centro hoje, eles estão desvalorizados, porque o centro meio que não tem mais aquela projeção que ele tinha de crescimento de comércio. Hoje tudo migrou praticamente para a Zona Leste, né? Então, assim, na parte do financiamento, a gente atende mais clientes que querem realizar o sonho do primeiro imóvel. Às vezes o cliente ele chega querendo comprar uma casa usada. Diz, eu quero comprar essa casa porque é na rua da minha mãe, da minha sogra e tudo. E quando a gente vai pedir a documentação daquele imóvel,
é só aquele contrato de gaveta. Não tem uma matrícula no imóvel, então não tem como fazer o financiamento. Às vezes até tem a matrícula de imóvel, porém já foi feita adaptações no imóvel que para a Caixa não é levada em consideração e ela acaba não validando o laudo para o cliente conseguir comprar aquele imóvel, né? Então a gente sempre tenta explicar para ele que a melhor, tanto na parte da taxa de juros, do cliente ele não se preocupar em manutenção daquela casa, que ele está comprando uma casa usada, às vezes tem muita coisinha mascarada. Então a gente, quando o cliente chega assim, a gente sempre tenta instruir. Por que você não prefere comprar uma casa nova? Né? Muitas pessoas ainda se prendem muito à questão de localização, mas às vezes aquela localização que ele quer, ou o imóvel que ele buscou, que ele disse, eu vou comprar essa casa, ela não está em boa condição, ou então, quando está, o valor foge um pouco da realidade daquele cliente. Às vezes ele vê, não, deve ser uma média de valor X, e quando ele vai à procura daquele imóvel, já é um valor bem acima do que ele esperava, então acaba sendo não tão viável. Então, a parte dos imóveis usados, questão da experiência de mercado que eu tenho lá na imobiliária, é muito pouca procura, muito pouca. Foi bom, Campelo, Fernando, você ter tratado desse assunto, porque a gente precisa até chamar a atenção das autoridades, dos cartórios, para esse ponto muitos imóveis na nossa capital não têm a devida regulamentação. Não é possível o financiamento do imóvel, seja por inventário, seja porque a matrícula não está demarcada corretamente, ou seja por uma simples burocracia gerada, né, dentro dos cartórios que dificultam esse processo de regularização. Então a gente tem um mercado hoje que praticamente 40% da nossa cidade não está regulamentada, não está regularizada. E isso impacta a nossa economia. Como eu já falei, o nosso PIB é carente e a gente tem o mercado imobiliário como um dos pontos fortes e a gente precisa fortalecer. São mais fortes, claro, para fortalecer. E a gente vê muito, né, no mercado, as pessoas que chegam para querer investir, se não tiver o imóvel totalmente regularizado, já diz logo que não vai querer aquele imóvel por conta da própria burocracia para conseguir regularizar, né, junto aos cartórios. E essa parte da documentação ela é tão importante porque às vezes existe um imóvel ali, um imóvel excelente, muito bom. Só que o fato dele não ter o registro, ele não ser documentado, ele perde valor. Entendeu? Então, isso aí acontece demais. Às vezes chega cliente assim, eu encontrei uma casa ali, é 80 mil. Eu já digo, essa casa ela não tem registro. O cliente, não, o proprietário diz que tem, tudo. Aí quando a gente vai pegar, é só um contratinho simples. Então, até isso aí acaba desvalorizando os imóveis que não têm o registro, né, que não são regulamentados. Que afasta o investidor, né, quem quer adquirir. Pedro, de acordo com o estudo da consultoria Urban System, Teresina se tornou destaque no mercado de negócios, né? A gente tem falado isso aqui. E nossa capital é a 6ª melhor cidade no Nordeste para se fazer negócio nesse segmento. Com isso em vista, que tipo de oportunidades, né, esse boom imobiliário dá aqui aos corretores de imóveis? Exatamente. O corretor está na ponta da linha. A gente tem todo um processo, toda uma indústria por trás, né, de qualquer investimento imobiliário. Eu destaco Teresina, certo? Que a gente tem realmente esse perfil. Hoje a gente tem muitas empresas de logística, de distribuição procurando a nossa capital, procurando galpões para alugar. E isso é um dos pontos que está trazendo investimento para a nossa cidade. Mas eu destaco também o litoral do Piauí. Parnaíba é, sem sombra de dúvidas, hoje a cidade que mais cresce no nosso estado. Lá é um celeiro de investimento imobiliário, não só pela desburocratização que existe, mas aquela situação também, Fernando, desse pós-pandemia. As pessoas, como você falou, precisam conviver mais, né, dentro da sua própria residência. Hoje tem um home office. E isso, conciliado, possibilitou as pessoas a se mudar para outras regiões interioranas. E uma delas, uma das mais procuradas é o nosso litoral, Parnaíba, né, que obviamente, por ser uma cidade praiana, litorânea, tem todo aquele conforto térmico. Teresina é muito quente e isso tem também ajudado, influenciado. Mas Teresina continua crescendo e, como já falou, como até falei anteriormente, a gente, apesar de termos hoje uma representatividade baixa no PIB nacional, a expectativa é que isso cresça, que se transforme realmente
é uma das principais capitais no nordeste do estado do Piauí, do Brasil. E Parnaíba realmente tem tido um crescimento muito grande. A gente vê a quantidade de universidades, né, que estão abrindo, shopping centers estão sendo criados em Parnaíba, a ZPE está indo. Então, tem uma movimentação muito grande e isso vai aquecendo o mercado de um modo geral. E aí, falando nisso, Fernando, quais são as expectativas hoje da questão de financiamentos para esse ano de 2023? Quais são as expectativas do seu setor aí de financiamentos? A expectativa são as melhores possíveis, né? Então, acredito que esse ano de 2023, até porque ainda tem aquela parte do pessoal falar da mudança do governo, né? E aí o pessoal mistificou muito aquilo de dizer assim, o programa Minha Casa Minha Vida, né? Então, assim, espera-se que o mercado dê um boom na parte da venda, principalmente na parte das casas mais populares, né? Então, a projeção aí que se espera é que tem um crescimento expressivo na parte da habitação popular. Existe ainda um déficit habitacional de uma forma muito grande, né? Sim, as pessoas elas precisam e vão buscar a casa própria, não é isso, Pedro? Exato. Se você observar a Teresina, até a década de 90, 95, não existia política pública habitacional, não existia nenhum banco financiador, nenhuma política pública habitacional. Então, a gente tem alguns bairros característicos de invasão, como a gente tem ali pertinho do São Cristóvão, a Pissarreira, praticamente o bairro inteiro é invasão. Tem várias zonas da cidade nesse sentido, porque naquela época não existia nenhuma política pública habitacional. A partir do ano 2000, com o sistema financeiro habitacional sólido, não existe bolha imobiliária no nosso país, porque o nosso sistema financeiro é muito sólido, utiliza-se FGTS, poupança para bancar toda a estrutura, né, de financiamento. E, claro, Minha Casa Minha Vida, né, são 3 faixas. Faixa 1, que é a população mais carente, essas pessoas que realmente não têm a sua moradia, que não têm capacidade de comprar o seu imóvel. Faixa 2, faixa 3, são pessoas que, classe média baixa, que estão utilizando desse financiamento para comprar o seu imóvel. E, claro, essa política pública influenciou na diminuição das invasões. Ainda temos alguns casos, mas um dos reflexos é realmente a habitação das pessoas com dignidade. Hoje, você precisa, depois do seu expediente de trabalho, ter um lugar para dormir, um lugar para morar. E isso é uma das prioridades do ser humano. E, claro, a expectativa é que o governo traga uma nova forma, uma nova modalidade de investimento ou de financiamento imobiliário, seja ele, eu estou falando aqui como exemplo, seja o financiamento sem entrada. Hoje exige-se entrada de 20%, então se você trouxer um financiamento sem entrada, você vai facilitar mais ainda. Um maior subsídio para essas famílias carentes, claro, um incentivo, aumentar a faixa do financiamento. Hoje, Teresina, o Casa Verde e Amarela é até 208 mil. Você precisa aumentar porque o insumo habitacional aumentou bastante, o preço dos terrenos também aumentaram, então você precisa ter uma faixa maior sem prejudicar a renda das famílias. Então, tudo isso, com toda certeza, deve estar sendo estudado e a gente espera que ainda no primeiro trimestre desse ano a gente já tem esse novo programa sendo lançado. Campelo, eu cheguei a ver uma matéria, não sei se... Não me recordo aonde, mas eles fizeram meio que uma projeção, né? Que em um período de até 30 anos, é como se as pessoas que forem classe média não, como pessoas que tivessem aquele padrão de renda popular, ganhassem cerca de um salário mínimo, estima-se que daqui 30 anos, essas pessoas elas não irão conseguir acompanhar o mercado imobiliário e conseguir comprar a casa própria. Então tem que ter um investimento muito forte da parte do governo para que isso não chegue a acontecer. Mas como o mercado imobiliário tem uma valorização muito grande, eles estimam que daqui 30 anos, uma pessoa que tem uma renda bem baixa, ela não vai conseguir comprar sua casa própria de jeito nenhum, porque os preços dos imóveis vai estar muito alto. Então, um imóvel que hoje é na faixa ali de uns 500 mil, essa faixa, um imóvel que é razoável, já vai ser tudo acima de 1 milhão. Tudo acima de 1 milhão. Então, vai ficar um pouco complicado para aquela pessoa que ganha uma renda baixinha conseguir comprar casa própria. Então, a hora de comprar imóvel é agora. Não existe um tempo, né? Dizer assim, eu vou deixar para o ano que vem. Ano que vem, às vezes a pessoa espera, aí aquele imóvel, ele já é outro valor, a entrada já é outra, as condições já são outras, a taxa de juros já é outra. Então, acontece muito o cliente ficar esperando. Diz, eu vou pensar mais um pouco, eu vou pensar mais um pouco. Às vezes passa um mês, 15 dias, quando o cliente volta e diga, agora eu quero. Aí já mudou a taxa de juro, ou já teve um ajuste no valor daquele imóvel, então já mudou toda a condição. Então, quem tiver a oportunidade, quem tiver a sua renda comprovada ali, teve a oportunidade de ter um crédito habitacional aprovado, compre.
Pense direitinho, analise todo o mercado ali e compre. Não deixe para amanhã, não deixe para o ano que vem, porque a expansão, o ritmo que está indo, vai ficar cada vez mais complicado a compra do primeiro imóvel. Bom, fica aí mais uma dica, né? E eu queria aproveitar aqui, Pedro, a oportunidade para pedir ao senhor para explicar como funciona a profissão do corretor de imóveis, né? Porque não é só vender, não é mesmo? E tem muita gente que ainda não quer pagar a comissão do corretor, que é uma profissão tão importante para a sociedade, é uma profissão regulamentada por lei, mas a sociedade às vezes ainda tem, ou não tem ideia de como é que funciona a profissão do corretor de imóveis, e tem muita gente que quer ser corretor de imóveis sem ter o devido registro, né? Sem ter a devida capacitação. Exatamente. Eu sempre digo que o corretor ele não vende imóveis. O corretor é um prestador de serviço. Você vai atender o cliente, fazer uma transação imobiliária correta e justa e garantir. O corretor ele garante aquela transação imobiliária. Então, assim, se tem algum problema na transação, o corretor é corresponsável penalmente, civilmente, criminalmente. E, claro, você é mais uma segurança que o cliente tem naquela transação que ele está executando. A compra e venda imobiliária não são valores pequenos, são valores vultuosos. Envolve o sonho da casa própria, que é um sonho que você demora 5, 10 anos para você juntar aquela entrada com dificuldade, aquele financiamento de 20 anos também para você pagar. Então, você pode ter um sonho frustrado, né, simplesmente porque você não escolheu um corretor de imóveis de sua confiança, com experiência e devidamente regulamentado. Para você ter ideia, a nossa profissão ela tem mais de 60 anos de existência, que a nossa lei regulamentou a nossa profissão. Existe uma lei no Congresso Nacional, assim como para o advogado, eu sempre comparo com outras profissões já mais amadurecidas na nossa sociedade, como o médico, fisioterapeuta, o advogado, o enfermeiro, todas elas são regulamentadas. E o corretor de imóveis também é regulamentado. E um dos artigos dessa lei, ela determina que para você exercer a profissão corretor de imóveis, você precisa ter o curso técnico de transações imobiliárias. Esse curso tem duração média de 1 ano a 1 ano e meio, mas também temos o curso superior de negócios imobiliários, que tem duração de 3 a 5 anos, que é mais uma especialidade. Como eu falei, o corretor é um prestador de serviço, não um simples vendedor de mercadoria. Você precisa entender muitas informações, você precisa entender da construção, da arquitetura, a parte jurídica, né, a financiamento imobiliário, a contabilidade também. O corretor de imóveis ele tem essa expertise contábil. Claro que ele não vai fazer a parte contábil, que é a responsabilidade do contador e de nenhuma dessas outras situações que eu citei. Mas ele precisa ter o conhecimento para garantir a segurança dos profissionais imobiliários experientes, profissionais que buscam conhecimento, estão altamente capacitados para trazer, né, a experiência do sonho da casa própria da forma correta. E a gente tem esse sonho da casa própria residencial, mas precisamos falar também dos imóveis comerciais. Você adquire imóvel hoje não só para morar, mas para investir. E o corretor que está no mercado, o corretor que tem a expertise do investidor, ele sabe como levar, como fazer aquele dinheiro do investidor se multiplicar, né? Seja no aluguel ou na valorização do imóvel. Você investe um imóvel hoje, tem 2 situações que você pode obter renda. Tanto na sua valorização, que daqui a alguns anos ela vai existir com toda certeza, mas também se você aluga. E se hoje em dia o aluguel está dando, como o próprio Fernando falou, o aluguel está caro, né? Está caro no nosso mercado. Está quase o preço de uma parcela. Está 0,5% a 0,8% do valor do imóvel, né, do investimento. Então, você tem a renda do aluguel e tem também o próprio investimento do imóvel. Tudo bem. E o corretor é importante até por entender do mercado e orientar. O Fernando estava falando, o centro está desvalorizado, então o que você quer lá nessa região? É importante ir lá ou indicar um outro local. Então, tem esse outro aspecto também que o corretor tem que entender do mercado. Bom, mas o programa Ideias em Debate, nossa conversa está muito boa, mas está chegando ao seu fim. E antes de pedir aqui aos nossos entrevistados que façam suas considerações finais, você confere agora uma agenda com os principais eventos do segmento empresarial no Piauí. O 2º Congresso Direito, Negócios e Tecnologias, realizado pelo ICEV, Instituto de Ensino Superior, traz ao Piauí nos dias 1º, 2 e 3 de março, palestrantes de renome nacional para debater os principais temas da atualidade de forma integrada. O evento é uma conexão do mercado de trabalho e o universo acadêmico em uma experiência imersiva de palestras, workshops e rodas de conversa.
Será realizado nos dias 2 de março o curso de capacitação em Visual Marketing. O curso é voltado para empresários da moda, colaboradores, estudantes de moda, design, marketing e para o público em geral. Através dessa capacitação, você aprenderá o que é Visual Merchandising, quais os seus objetivos e diversas estratégias, além de técnicas fáceis de aplicar no dia a dia do varejo da moda. Agora que você já conferiu a nossa agenda, passo a palavra para os nossos entrevistados aqui no estúdio, que podem fazer agora suas considerações finais. Então, claro, sou corretor de imóveis, eu vou dar uma dica aqui para você que quer comprar o seu imóvel, uma dica muito importante. Sempre que você decidir, chegou o momento da compra, a primeira coisa que você deve analisar é buscar um profissional de confiança para você comprar o seu imóvel. O corretor ele vai dar toda a orientação, todo o passo a passo, facilitar a sua transação imobiliária. Ele conhece o mercado como qualquer outro profissional corretor de imóveis e, claro, gente, vai trazer segurança para a sua transação. Então, são vários pormenores, se eu for falar todos eles aqui, eu vou passar talvez... Tem que ser outro programa, outro programa, mas o corretor ele tem esse conhecimento e, claro, vai lhe ajudar na sua compra e venda. Tudo bem. Fernando, suas considerações finais aí. A consideração é você aí que deseja realizar o sonho da sua casa própria, busque o sonho, entenda, busque um corretor, né, um profissional que entenda do assunto, da parte da documentação do imóvel, da parte do financiamento, e que você receba as instruções. Afinal, o corretor ele é um prestador de serviço. Então, ele deve lhe explicar tudo do começo ao fim, tudo que é explicado tá tudo certo, tudo correto, para não haver surpresas, não haver uma parte chata na compra do imóvel e que aquele sonho não se torne um pesadelo, né? Então, pesquise um pouquinho na internet, aí dá para fazer isso hoje, todo mundo tem acesso. Então, pesquise, busque referência, busque alguém que já comprou com aquele profissional e busque entender, junto com o seu corretor, todo o processo. Puxe o máximo de informações que você puder, como é isso, como é aquilo, não guarde, não deixe dúvida para depois, para que o seu processo de compra e venda da sua casa seja aí o mais leve, o mais bacana possível. Bom, agradecemos aqui aos nossos convidados, né, e a sua audiência. E convidamos você a participar também da nossa produção através das redes sociais, @ODiaTVPi e do WhatsApp, 86999112111. Você pode sugerir pautas e nos enviar feedback dos assuntos discutidos. Acompanhe também a reprise do programa todo sábado, das 9 às 10 horas da manhã. Um abraço e até o nosso próximo programa.